dia a dia das grandes cidades, cada pessoa é apenas mais uma em meio à multidão. Enquanto todos se trombam e se cruzam em público, as identidades continuam preservadas. Mas, e quando esse anonimato vai embora? O que acontece quando, no caos da cidade, você passa a ser o foco? Bruna, de 24 anos, viveu exatamente isso. De um dia para o outro, se viu exposta de uma forma humilhante. Um anúncio de prostituição com a foto e o nome dela vaza na internet. Já trabalho com prostituição há muito tempo, mas como a clientela está pouca, resolvi divulgar meus serviços para poder pagar meu carro. Te transformaram numa prostituta. É algo que eu não sou, né? O que já parecia um pesadelo fica ainda pior. A pessoa responsável pelo vazamento das fotos espalha cartazes nas ruas próximas ao trabalho de Bruna. Até então, de início, eu pensei que fosse só em uma rua. Né? E quando eu fui passando as outras ruas, eu fui vendo e parecia um pesadelo, porque realmente eu pensei que não fosse ter fim. O meu WhatsApp mesmo, ele simplesmente parou. Quando eu fui abrir, aí apareceu lá, 300 mensagens, só que o número começou a aumentar, aí travou. Pela internet, o vazamento foge do controle. E o clima no trabalho dela fica insuportável. A Bruna estava no novo emprego havia só 10 meses. Foi uma grande oportunidade profissional para ela. Em pouco tempo de casa, já tinha representado a empresa numa importante feira em outro estado e até escolhida como garota propaganda. De repente, esse processo de crescimento foi interrompido. E toda aquela alegria pelo sucesso deu lugar à tristeza. Bruna entrou em depressão. Por causa da doença, Bruna pega uma licença de 3 meses. E aí eu fiquei esses 3 meses sem sair de casa, né? A ponto de emagrecer 7 quilos porque eu não conseguia nem comer. Eu não conseguia acreditar naquilo, né? Que a dor me consumia. Vencida a licença, Bruna volta ao trabalho, mas sente que o clima não melhorou. Acha que está sendo forçada a se demitir. Desde outubro eu tô sem receber, eles não me pagam, não me deixam voltar, nem me mandam embora. Sem salário, precisou trancar a faculdade de fisioterapia e não consegue mais ajudar a mãe a pagar as contas de casa. As consequências da vingança virtual foram profundas. Bruna ainda não sabe quem exatamente está por trás deste crime. Ela fez um boletim de ocorrência, mas até hoje a polícia não descobriu o autor do cartaz e dos ataques pela internet. Fico me perguntando, será que é inveja? Será que é vingança? O que é? Choro de uma mulher. Então, de todas as dores, né, as dos filhos é a maior. Rose Leonel é jornalista e tem 45 anos. Ela é uma vítima da chamada pornografia de vingança. Foi exposta, abusada e humilhada. Foi completamente destruída depois de ter suas fotos íntimas divulgadas pela internet. O responsável pelo abuso, segundo a justiça, é o ex-companheiro, o empresário Eduardo Gonçalves da Silva. Praticamente era um relacionamento estável, estávamos caminhando para uma oficialização, para um casamento em si. A relação dos dois esquenta quando Rose atende aos pedidos do namorado e manda fotos íntimas para ele. O tempo passa, a relação esfria e Rose termina o namoro. O fim do relacionamento é apenas o início de um pesadelo na vida da jornalista.
Quando eu deixei isso claro para ele, ele se revoltou e falou: olha, se você não ficar comigo, eu vou destruir sua vida. Eu quero, ou você fica comigo, ou você não vai ficar com mais ninguém. Rose recusa-se a reatar o namoro e, segundo ela, Eduardo espalha como vingança as fotos por e-mail e em sites de pornografia. Não contente com isso, ele tirava cópias desse material, fazia em CDs, esse material copiava em CDs e distribuía nos principais condomínios residenciais de Maringá. Imprimiu esse material em cópias e colocava para meninos de bicicleta distribuírem no comércio da cidade, esse material impresso. Rose passa a ser reconhecida em qualquer lugar. Todo mundo me conhecia, às vezes eu passava e eu ouvia o meu nome. Olha lá, Rose Leonel, a menina das fotos. Eu era conhecida como a garota das fotos. Logo depois do vazamento das fotos, Rose é demitida do emprego. Várias vezes eu me desesperei e falava, eu vou embora. Mas daí eu falava, não posso ir embora. Eu sei que o meu ex fez isso, ele está fazendo isso, ele provocou essa situação, ele é o errado, ele é o criminoso. Eu sou a vítima, eu não sou a criminosa, eu não posso ir embora. Rose decide então recolher provas do crime cometido contra ela. Com a senha do e-mail do ex-companheiro, descobre uma troca de mensagens entre ele e um técnico que daria o suporte na divulgação das imagens. Primeiro, Eduardo negocia o prazo e preço do serviço. Ele tem pressa. Alex, seria possível a execução antes de 30 dias? Estou achando muito tempo para um trabalho pequeno. E quanto ao preço? Em um segundo e-mail, ele deixa claro que sabe das consequências. Eu bem sei que pelo menos 15 podem levá-la a perder o emprego. Nesta outra mensagem, Eduardo descreve mais uma parte do serviço. Tenho que distribuir cerca de 150 páginas de e-mail com as fotos. Ao lado de um advogado e um perito digital, Rose encontra mais evidências. Rapidamente, os especialistas comprovam a origem da publicação das fotos em sites pornográficos e também nos e-mails. Com a autorização da justiça, eles conseguem apreender os computadores de Eduardo, o ex-companheiro de Rose. Tivemos acesso ao processo do caso de Rose, onde Eduardo Gonçalves foi condenado pelos crimes de difamação e injúria. No total, Eduardo foi condenado a pouco mais de 3 anos de reclusão, mas a pena foi convertida no pagamento de uma multa mensal de R$ 1.200 a Rose durante o tempo em que ele deveria ficar preso. Durante os últimos anos, foram muitas as vitórias conquistadas por ela. Mas Rose não consegue esquecer o trauma que sofreu e se livrar do pesadelo que a persegue até os dias de hoje. Apagar de vez essas tristes lembranças e as muitas fotos que ainda circulam livremente pela internet. Eu ainda tenho um sonho de tentar tirar isso. É um sonho. Você acredita que você vai conseguir? Não sei, eu acho que... Não sei. Quem sabe, um dia. É pra sempre, será? Parece que é. Uma boa noite, estamos ao vivo com mais um programa Fala Que Eu Te Escuto. Dizem que não existe pior inimigo que um ex-amor. Conflitos de relacionamento dão sempre muita dor de cabeça. Mas na era virtual isso pode ser ainda pior. Se vingar postando vídeos e fotos íntimas na internet se tornou uma prática um tanto quanto comum, mas extremamente
extremamente perigosa. No programa de hoje, nós vamos debater esse assunto polêmico e você pode participar através do Skype, através das redes sociais e também do telefone, tá bom? Vingança na internet. Eles são covardes ou elas é que são muito ingênuas? Eu gostaria desde já de colocar à disposição de todos o nosso Instagram, @BispoMárcio, tanto para você dar opinião a respeito do tema, como também para você deixar o seu nome ou o nome da pessoa que está necessitando, que mais no final do programa nós estaremos fazendo uma oração, formando uma corrente positiva de fé. Boa noite, Bispo Alessandro. Boa noite, Bispo Márcio, mais uma vez juntos aqui, né? Vamos conversar então com o Dr. Dário, especialista em Direito Penal aqui de São Paulo por Skype. Boa noite, doutor. Boa noite. O que o senhor pensa? Doutor? Teve algum problema no áudio? Eu queria que a produção verificasse, por favor. Deixa eu conversar enquanto isso com a Mônica, aqui de São Paulo. Boa noite. Boa noite. Mônica, o que você pensa? Para mim são covardes. Por quê? Há um ano atrás eu conheci um rapaz pelas redes sociais e se mostrava um rapaz calmo, tranquilo, romântico, atencioso, um homem de família. E após 6 meses ele se revelou ser uma outra pessoa, violento, um homem que bebe. Aí mais pra frente descobri que ele usava droga. Quebrou meu nariz, perdi 2 dentes, perdi uma gravidez de gêmeos. Você continua se relacionando com ele ou não? Não. Hoje eu me separei, faz 1 mês que eu me separei dele. Ele não trabalhava, eu que bancava ele dentro de casa e eu não aceitava nem droga e nem bebida dentro da minha casa. Era muito ciúmes dele, era doentio. Ia na porta do meu serviço, pediu para mim ser mandado embora. Tive que ir na delegacia pedir proteção. Hoje eu já tenho a proteção da polícia, né? No caso, entrei na Lei Maria da Penha. E eu não fui só a primeira, acabei descobrindo que ele agrediu outra mulher também. E hoje eu tô viva por causa que eu tive que tomar uma atitude. Ou eu morria, ou eu sobrevivia. Então, aí, depois que eu me separei, ele entrou nas redes sociais, aí começou a postar que eu era garota de programa, que eu sou louca, eu que fico perseguindo ele. Várias pessoas do Face dele me adicionou, veio falar comigo, falando que ele fica pedindo foto de nudez das mulheres. Ele fica postando foto, mandando foto para elas dele, da parte íntima dele, ele pelado, o peito dele, ele pelado. Ele estava me perseguindo muito. Ia atrás de ex-namorado meu, um ex-namorado meu, ele foi atrás. Meus amigos, ele ameaçava. Meus vizinhos também, o zelador do meu prédio também, acabou sendo ameaçado por ele. Então, para mim, assim, um tipo de pessoa dessa, para mim, é covarde. Mostra uma pessoa isso. Mostra ser uma pessoa e, na realidade, é totalmente outra. A rede social, ela engana muito. Tá bom. Mostra uma pessoa e não é. Grande abraço, obrigado pela sua opinião no programa. Na matéria a seguir, você vai conhecer a história de Thaís. Ela usou uma rede social para buscar um relacionamento, mas não foi isso que ela encontrou. Nas ruas, histórias se repetem entre as mulheres. Postavam umas fotos que não eram minhas, mas bem, depravadas, acabaram com a minha rede social. Como ela terminou, ele não aceitou de todas as formas, ele tentou voltar, ela não quis, ele pegou fotos deles em momentos íntimos e postou tudo no Facebook. Eu sou galinha, eu gosto de ficar com todo mundo. Como se fosse eu. Outra vítima dessa vingança virtual é Thaís, uma publicitária de 27 anos.
Eu olhei meu celular de novo, tinha umas 60 mensagens de homens diferentes, todos falando que queriam fazer programa comigo, que tinham me visto no Tinder, mandando fotos dos órgãos sexuais deles pelados, assim, que era um programa e mandando foto. Vi seu perfil no Tinder. Gostaria de saber mais sobre seu atendimento. Quanto está sua hora, Thaís? Pode me dizer quanto cobra? Liguei para um desses números que me mandou mensagem, falei, olha, não sei o que você está vendo aí, mas é fake, alguém fez isso por vingança e eu preciso que você me mande um print para eu ver o que você está vendo. No perfil criado no aplicativo de relacionamento, Thaís é descrita como uma acompanhante de luxo, recém-chegada a São Paulo. A publicitária não tem dúvidas. O autor do perfil falso seria um rapaz que ela conheceu em outro aplicativo de paquera e com quem ela brigou durante uma troca de mensagens. A conversa entre eles começa tranquila. Como anda essa correria sem fim? Corrida, não melhorou ainda. Nem quinta-noite? Te falei que eu sou mãe solo, né? Mas logo azeda. Thaís acha que o pretendente avança um sinal. Estaria disposto a dividir com você até um passeio com as crianças. Eu jamais sairia com uma pessoa que não conheço levando meu filho. Eu não sou o tipo de homem com quem você deve estar acostumada a se relacionar. E daí pra frente, o tom agressivo só aumenta. Eu parto do pressuposto que todo homem pode ser uma ameaça. Papo mais preconceituoso. Todo homem pode ser uma ameaça. Esse papo é bem típico do homem machista mesmo. E aqui não vira e não passa. E se não gostou do tom, pode sair pela porta. Você não passa de uma mina ignorante e preconceituosa. Para de me encher o saco e vaza. Meia hora depois da discussão, surge o perfil falso, com fotos reais da Thaís. As mesmas que ela usava quando conversou com o rapaz. A personalidade eletrônica, o que nós observamos, ela é mais insubordinada, ela é mais agressiva, ela é mais sexualizada. É como se o indivíduo, então, longe dos olhos dos outros, ele se sentisse, então, mais à vontade para fazer coisas que ele não faria. E aí, obviamente, criando consequências devastadoras para quem está do outro lado. A polêmica saiu do mundo virtual e veio parar nesta delegacia. A Thaís registrou o boletim de ocorrência de violência contra a mulher, difamação, falsidade ideológica e perturbação do sossego. Também pediu à justiça para que o suspeito de criar o tal perfil como garota de programa não pudesse chegar perto dela. Todas as leis que hoje são aplicáveis ao mundo físico também são aplicadas à internet. Alguém que tome alguma atitude de vingança, exponha a humilhação, a vergonha a uma outra pessoa, pode praticar um crime contra a honra. Normalmente o crime de injúria, mas dependendo da circunstância pode haver também a difamação e até a calúnia. Para este procurador do Ministério Público, a inexistência de leis específicas para crimes virtuais e a falta de melhores ferramentas para a investigação policial fazem com que grande parte dos crimes não tenha solução. Eu não gosto de falar que não dá em nada, mas é bom saber que não dá em nada, porque aí a pessoa talvez pense duas vezes antes de fazer. Bom, como eu disse, você pode participar dando a sua opinião no nosso Instagram, @BispoMárcio. Eu vou ler aqui a opinião do Lucas. Ele diz: acho essas atitudes muito infantis. As pessoas têm que entender que se seu companheiro ou companheira terminou com você, você tem que compreender que não dava mais. Não ficar correndo atrás de algo que não vale a pena. É aquele ditado: quando não quer, dois não fazem. A Bruna diz: muitas vezes o indivíduo ameaça a vítima, insiste para que ela envie uma foto nua e por maldade e infantilidade eles postam, divulgam isso, porque para ele não vai doer nem um pouco e a vítima sofre. Eu já passei por isso e foi horrível. Tive que contar para os meus pais. Eu era criança ainda e fiz isso sem pensar.
fui no papo do indivíduo e foi muito ruim contar isso para os meus pais. Não chegaram a postar, mas fui ameaçada. Então a vítima sofre sim e sofre muito. Eu nunca mais cometo esse erro. Conversa por Skype então com a próxima pessoa, por favor. Doutor Dário, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Está me ouvindo bem agora, né? Agora sim. Na opinião do senhor, doutor Dário, o senhor acha que são covardia ou elas são ingênuas? Olha, realmente é uma covardia, porque a pessoa, o autor do crime, geralmente ele se vale de uma relação íntima em que a pessoa baixa a guarda, que ela está desprotegida, né? E muitas vezes cometem esses crimes pela internet, se aproveitam do anonimato, o que fica inclusive difícil para a polícia identificar o autor e poder realizar a devida punição, né? Uhum. Então o senhor vê como covardia? Eu acho uma covardia. Tá certo então, obrigado pela sua participação. Deixa eu ler mais alguns comentários na sequência. A Vivian diz, pode compartilhar. Isso para mim é uma falta de vergonha, é a opinião dela. Deixa eu ver quem é a opinião desse aqui, Bia. Ela diz assim, bispo, por favor, o senhor quer me explicar quem é essa Damares? A Damares, quando a gente fala assim, tá no ponto, Damares é a produtora aqui do programa, que fica lá em cima dando a direção à equipe e tal, entendeu? Ela faz parte da equipe, ela é o que produz o programa, tá bom? Deixa eu ler outros comentários aqui. Quem é essa aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é o Matheus. Ele diz, boa noite, Bispo Márcio. Eu amo o seu programa, não perca um dia. Peço que ore por mim. Obrigado, nós vamos orar por você no final do programa, tá bom, Matheus? Francisco diz, nada justifica tal prática, mas elas também têm sua parcela de culpa nesse tipo de situação, por confiarem demais e serem vulgares. Mas torno a repetir, nada justifica esse tipo de atitude passível de punição. Deixa eu conversar com Ailton, cantor aqui de São Paulo. Boa noite. Boa noite, bispo. É um prazer falar com o senhor. Prazer é nosso. Qual a sua opinião, por favor? Olha, eu considero isso uma covardia, assim, uma pessoa que faz, que posta a intimidade de outra pessoa na rede social, é sem dúvida uma pessoa digna de pena, né? Uma pessoa baixa, né? Uhum. Que faz um ato desse. Eu nunca sofri a esse ponto, mas eu tive um problema aí no passado. Eu vivia com uma pessoa e a namorada do meu primo difamou essa pessoa na linha do Facebook, né? Na linha do tempo do meu Facebook. Uhum. Primeiro ela me xingou, falou um monte de coisas e acabou falando sobre a minha ex-companheira, falando que ela me traía, enfim, um monte de coisas assim. Eu achei super chato, eu achei uma covardia muito grande da parte dela fazer isso, entendeu? No caso das fotos, é uma ingenuidade da pessoa que manda as fotos e uma covardia da pessoa que publica essas fotos, né? Uhum. Tá bom, então. Obrigado pela sua opinião, um grande abraço. Tchau. Na próxima matéria, tá no ponto, Damares, a próxima matéria? Tá sim, mesmo. Está ficando famosa, hein, Damares? Está ficando importante aqui no programa, hein? Ó, você vai ver o caso da Giovana. Ela foi exposta na internet pelo ex-namorado. Vamos ver. Os casos mais comuns de exposição não autorizada nas redes sociais têm a ver com o vazamento de fotos e vídeos íntimos. Em geral, pelo acesso de algum especialista em informática a arquivos pessoais. O que se vê agora, no entanto, é uma ação com um ingrediente ainda mais cruel: a vingança. Exatamente o que aconteceu com Giovana, uma estudante de 17 anos. Um mês que a gente tinha terminado, ele foi e postou essa foto no Facebook dele. Uma foto da adolescente nua. A gente brigou e ele simplesmente achou ruim e falou assim, vou expor ela, vou acabar com ela. Vou me vingar. Vou me vingar.
A vingança atinge em cheio a vida da adolescente. Eu entrei em depressão, minha mãe entrou em depressão. Muitas vezes eu pensei em acabar com tudo aquilo, sabe? Como? Me matando, tomando algum remédio, não sei. De acordo com a ONG SaferNet Brasil, dos 332 casos de vazamento de imagens de nudez e sexo registrados em 2015, 240 são de mulheres. E a faixa etária mais comum é dos 13 aos 24 anos. Os jovens digitais hoje, né, que nasceram a partir de 1995, eles ainda estão experimentando esse tipo de coisa, ou seja, não houve tempo suficiente para que a gente possa ter um transcorrer natural para daqui a 20 anos, 30 anos, essas pessoas possam de fato falar, puxa, eu não deveria ter feito isso. Giovana foi vítima, mas se sentiu culpada. Não é nem o sofrimento de ter postado a foto, de ter sido exposta. E sim de ter magoado minha mãe. A pessoa que sempre esteve ali, sabe? E aí eu lembro da reação dela e do choro dela de ter feito ela chorar. Pra mim foi quase a morte, pra mim. A vingança na internet, muitas vezes, ela é perpétua e ela machuca demais, de uma forma muitas vezes irreversível. Entre a desconfiança e a sensação de injustiça, as vítimas de vinganças virtuais lutam para que os registros do passado sejam apagados definitivamente de qualquer arquivo e para sempre de suas vidas. Complicado, né? Vamos compartilhar alguns comentários. A Renatinha diz aí: Bispo, boa noite. Boa noite. Eu acho que em um relacionamento a dois, quando já existiu amor, o parceiro pode ter mais de milhões de fotos e ele não tem o direito de fazer essa ingenuidade com a ex-parceira. Não somos ingênuas por tirar uma foto sensual e mandar para a pessoa que estamos vivendo um amor. Porque jamais desconfiamos que o tal parceiro fará isso com nós. Eles são infantis, é a opinião dela. A Rayane diz: muito legal o empoderamento sexual feminino, mas será que não entendem que precisam parar de estimular menor de idade a tirar nude ou fazer sextape? E também a opinião do André: hoje em dia é perigoso postar qualquer foto. Os maldosos já querem se aproveitar. Não é fácil quem passa por isso. É recomendado tomar os devidos cuidados. Eu vou conversar por Skype com Andressa, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tudo bem, Andressa? Boa noite. Tudo, boa noite. Qual a sua idade? Desculpa perguntar. 19 anos. E você curte esse negócio de nude? Você manda fotos assim? Não. Discordo. Uhum. Você já foi vítima da internet? Já sim. Porque... O que aconteceu? Isso, em uma situação, eu estava ficando com um rapaz e não sabia que ele estava ficando com outra menina. Essa menina descobriu e acabou fazendo uma montagem por raiva, por ciúmes, fazendo uma montagem minha com o meu rosto e com uma foto de uma mulher nua. E postou nas redes sociais. As redes sociais, todos viram, começaram a comentar, me trouxe muito constrangimento, porque expôs a minha imagem e não era eu. Eu sabia que não era eu, mas como que eu ia provar que não era eu naquela foto? Você conseguiu se defender? Consegui por conta de uma tatuagem que eu tenho na cintura. Por meio dessa tatuagem, eu vi que na foto não tinha tatuagem. Mas até eu explicar para todo mundo, não tinha como. Então eu rolei na foto, cliquei na foto e comentei que eu tinha uma tatuagem e que não era eu naquela foto. Muitos não acreditaram, salvaram a foto, divulgaram. Mas eu me expliquei pra minha mãe, que foi a que viu a foto, e que eu precisava me explicar. Mas você nem desconfiou que ele tinha uma outra menina? Não desconfiei, não sabia. Eu só soube por meio dessa vingança que ela fez comigo. Então você ele te enganou direitinho? Perfeitamente. Hoje não quer mais saber dele? Não. Tá bom, então. Algo mais?
Não, eu acho uma covardia isso, e isso não se faz com ninguém, porque isso traz um constrangimento psicológico, moral. A pessoa fica com vergonha de ir na rua, ser comentada, exposta. É porque até você provar que não era realmente você, né? Exatamente. E se você não tivesse essa tatuagem, seria muito mais complicado? Com certeza, com certeza. Tá bom. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Conversa com o Saulo, por favor. Saulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Bispo, boa noite a todos os telespectadores do Fala Que Eu Te Escuto. E a sua opinião, Saulo? A minha opinião é que é uma covardia. Uma covardia, pois no relacionamento, se a confiança, eu não acho que tem uma negligência, eu acho que quando se tem amor, tem uma confiança acima de qualquer desconfiança. Então, se a pessoa que se coloca à prova e a outra faz isso, é uma tremenda de uma covardia. Aconteceu um caso com uma amiga minha, que ela foi exposta por terminar um relacionamento, que no caso não era nem um relacionamento sério. E ela teve problema no trabalho. Correu pouco tempo essa foto, mas é uma foto sensual dela, vazou, e ela teve problemas no trabalho. Chegou a ter que cogitar sair da cidade. Mas quem que postou essas fotos dela? Desculpa, não entendi. Quem postou essas fotos dessa sua amiga? Um ficante, não era nem um relacionamento sério. Eles tiveram um relacionamento por 2 semanas. Ela confiou nele, ela estava apaixonada por ele, mandou essa foto. Mas o relacionamento esfriou e ela acabou não dando sequência. E com raiva, para se vingar, ele acabou postando essa foto na internet, de forma anônima, inclusive. Ele não colocou a cara à tapa, vamos assim dizer. Ele não se expôs, ele expôs apenas a menina. Então, na sua opinião, o seu ponto de vista é que é uma covardia? Que é uma tremenda de uma covardia, porque se há um relacionamento com confiança e ela confia no parceiro e ele faz isso, ele está sendo um covarde, né? Infantil. Tá certo, então. Obrigado pela sua opinião. Eu vou ler mais um comentário aqui da Natália. Ela diz: minha opinião é, a pessoa que faz isso é covarde. Se ela mandou fotos, era porque eles namoravam. Ele não era qualquer pessoa. E isso não se torna, isso não se torna a mulher ser vulgar ou não. Vulgar seria se ela mandasse isso para todo mundo. A vítima até então mandou porque o indivíduo pediu. Isso é covardia. Mas, Natália, será que não seria muita ingenuidade da menina ficar mandando fotos nuas dela, fotos que expõem a privacidade dela? Seria ingenuidade? Ou será que seria uma falta de respeito consigo mesmo? Nós vamos falar sobre isso no final do programa. Eu vou conversar por Skype com o doutor Leandro. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Pois não, o seu ponto de vista? Na verdade, Bispo, eu acho o seguinte, eu acho que existe aí tanto covardia de uma parte quanto ingenuidade da outra. Partindo do pressuposto que nós temos o nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos 2 legislações. Uma é a 12.737 de 2012, que é conhecida normalmente como Lei dos Crimes Virtuais, que é a Lei Carolina Dickmann, na qual sofreu um prejuízo, na qual teve expostas aí as suas fotos que estavam no seu HD. E em 2014, a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, que trouxe aí uma série de observações nas quais nós pudemos e trouxemos aí algumas possibilidades de demonstrar o que é crime, o que seria o crime cibernético, o cybercrime, que todos são sinônimos, crimes eletrônicos. Além disso, acaba trazendo também a possibilidade de ambos e outras pessoas também que sofrerem esse tipo de problema. Isso pode acontecer como, por exemplo, crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ou até mesmo instigação ao suicídio, que foi mencionado por uma participante anterior, até mesmo de furto, que é o desvio não só de dinheiro, mas aplicação financeira, créditos e por aí vai.
além da pedofilia, divulgação aí de pornografia infantil e até mesmo utilização de pessoas como a colega anterior aí que foi mencionada, mais uma vítima da internet. Existe uma maneira de se defender perante a lei, a pessoa que passa por isso, ou não dá em nada? Na verdade, nós temos algumas delegacias especializadas, por mais que o Marco Civil da Internet seja uma legislação muito atualizada hoje, seja uma das principais legislações do mundo inteiro para combater isso, os crimes que normalmente ocorrem são crimes contra a honra, que nós falamos calúnia, difamação, injúria, nós temos que obter sempre na esfera civil provas. E essas provas, o ônus da prova é de quem alega as informações. Então, hoje em dia, todos os aplicativos, seja Facebook, seja o WhatsApp, seja o próprio e-mail, as pessoas precisam tirar o pit screen da tela, que é aquela paralisação que a pessoa coloca, na qual sai a data, o dia, o horário, buscar aí um cartório e fazer aí, elaborar uma ata notarial e buscar aí a guarida da delegacia, elaborar um boletim de ocorrência e, se for na esfera civil, ingressar com uma ação, um pedido de tutela, ou seja, uma liminar, pedindo para o juiz suspender aquela publicidade que está gerando efeitos danosos, problemáticos para aquela pessoa. Sejam efeitos estes na esfera psíquica, na esfera financeira, na esfera emocional ou até mesmo na esfera profissional. Pede-se uma suspensão da publicidade daquela imagem, mediante uma medida liminar, e esses são algumas das formas probatórias que nós buscamos no direito. Doutor, muito obrigado pelas suas colocações. Deus abençoe, uma boa noite. O que o senhor pensa sobre o assunto, Bispo Alessandro? Bom, eu vejo que é um pouco dos dois, né? Meu ponto de vista é esse. Tanto da parte da ingenuidade de uma moça confiar num relacionamento, ainda que seja um namoro, um noivado, ela permitir que ele tire essas fotos dela. E também vejo que é uma covardia, porque se não deu certo um relacionamento, não é assim que tem que terminar, né, o Bispo Márcio? É dessa maneira. Vamos compartilhar mais 3 comentários, e eu quero dar o ponto de vista aqui. Por exemplo, o Gessé diz assim: para mim, o homem que pede fotos sensuais para uma mulher já não mostra intenções de bom caráter. Homem que é bom respeita a mulher sem questionar, se dedica a amá-la acima de qualquer desejo sexual. Covardia ou falta de ética moral? Deixa eu ver quem é esse aqui. A Rebeca. Ela diz: sinceramente, não vejo por que ficar tirando fotos. Quer ver? Veja ao vivo. Cada casal na sua intimidade. Acho que as pessoas se precipitam demais com quem conheceu praticamente ontem. E a Jéssica? Na minha opinião, são as duas coisas. O homem passa a ser covarde e a mulher ingênua por acreditar e se entregar. As mulheres têm que estarem mais atentas e começar a pensar com a cabeça e não com a emoção. É a opinião dela. Eu vejo da seguinte forma: existe, por parte de muitas mulheres, a falta de respeito com a sua pessoa. Porque a partir do momento que um homem, ele quer uma foto sua, ele quer ver o seu corpo, ele quer ver você vestido de roupas íntimas, uma pessoa que você mal acabou de conhecer na internet, e você se dispõe a mandar essas fotos, mostra que você também, desculpa lá o que eu vou falar aqui, mostra que você também não tem vergonha, honestamente. Porque uma mulher que está buscando uma coisa séria, uma mulher que está buscando um relacionamento sério, mal conheceu o rapaz e ele pede uma foto dela seminua ou nua e ela envia, mostra que ela também não é uma pessoa séria, honestamente. É diferente, por exemplo, quando a moça tem um relacionamento já de muito tempo, conhece a pessoa e mesmo assim tem que se tomar muito cuidado. Por outro lado, existe essa ingenuidade, porque a moça conhece o rapaz
E essa colocação do rapaz já mostra também que ele não quer uma coisa séria. Ele não quer. Ele quer sexo, ele quer tirar proveito, ele quer uma casquinha. Então a moça que é atenta, por mais nova que seja, ou por mais ingênua que ela seja, poxa, ela consegue enxergar muitas vezes a intenção, mas ela deixa se levar. Então tem que se tomar cuidado. As mulheres têm que estar atentas a isso. E você tem que se dar respeito, essa é a verdade. A mulher tem que se dar respeito. Como também existem muitos homens que são covardes, porque ela namorou o rapaz, ela se relacionou com ele, ela confiou nele, teve um relacionamento de meses, de anos, e quando termina, porque não deu certo, porque houve diferenças, então ele tem esse tipo de atitude, ele posta a intimidade que eles tiveram no relacionamento, e realmente isso é uma covardia muito grande. Mostra que ele não é homem, porque o homem que é homem não tem esse tipo de comportamento. Aliás, o homem que se garante não precisa apelar para esse tipo de coisa, né? Com certeza, né? Até porque é uma falta de caráter da própria pessoa, né? Exatamente. Eu quero convidar você para daqui a pouco formar uma corrente positiva de fé conosco. E eu gostaria que você preparasse um copo com água. Nós vamos pedir a Deus por todas as pessoas. Você sabe que a falta de Deus no coração de muita gente faz com que ela se entregue a relacionamentos errados, faz com que ela se envolva com aquilo que não deveria se envolver. Quando você é uma pessoa iluminada, então Deus direciona, isso não é bom. Você começa a conhecer uma pessoa que é mau caráter, o Espírito de Deus já mostra para você, olha, sai fora desse rapaz, ele vai lhe fazer sofrer, ele não presta, ele não serve para você. O mesmo para os homens. Quando você tem o Espírito de Deus, ele direciona. Quando aparece uma moça que não quer nada com você, quer lhe enganar, quer lhe prejudicar, quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela vive sem direção, ela vive apagada, ela vive vazia. Eu quero colocar uma matéria e logo em seguida eu vou voltar fazendo a oração por todas as pessoas. Eu gostaria que você prestasse atenção para você entender que maneira a transformação interior ela pode acontecer. Eu era uma pessoa cheia de ressentimento, não conseguia perdoar, eu não tinha paz comigo mesmo, porque eu guardava mágoa e aquilo ficava dentro de mim. Então, por mais que eu tentava, me sentir feliz, me sentir realizado, eu não conseguia por conta de ressentimentos, por conta de mágoa. Eu não ouvia ninguém. Só a mim mesmo, um egoísmo, tô certa, é isso e pronto. Então tinha essa questão de eu guardar isso para mim e eu me prejudicava, porque eu ficava muito vazia, eu ficava triste, angustiada, por dentro acabada. No meu exterior estava tudo bem, mas no meu interior só eu mesmo sabia o que eu passava. Mas para as pessoas estava tudo bem, eu tinha bom relacionamento, mas quando eu guardava mágoa, eu não conseguia perdoar. A partir do momento que eu tive o Espírito Santo, tudo mudou, Eu me esvaziei e fui cheia do Espírito Santo. Eu perdoei, consegui perdoar, Eu consegui ouvir mais as pessoas. Aquele orgulho, aquela prepotência, ele foi quebrado. Então, eu me senti mais feliz. Não só aparentemente, mas no meu interior já mostrava felicidade. Então as pessoas já viam isso no meu olhar, Por mais que antigamente eu procurava mostrar felicidade, meu olhar não tinha. E hoje as pessoas percebem isso e se agradam de estar por perto de mim. Forte, feliz, realizada, consigo amar o meu próximo, consigo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho uma força interior. Eu consigo olhar para frente e ver que eu posso, porque eu sei que o Espírito Santo me sustenta. Eu era uma pessoa muito nervosa,
Não, tem gente que não tem pavio curto, eu nem tinha pavio, então eu era extremamente assim nervosa, impetuosa, não tinha sabedoria, eu não tinha estrutura dentro de mim, eu não era uma pessoa equilibrada. Eu não tinha sabedoria, então não adiantava eu lutar com a força do meu braço. Eu primeiro precisava estar forte dentro de mim. Então eu coloquei meu coração, meu corpo, minha mente, eu me entreguei para Deus. Hoje eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Eu não sou mais impetuosa, eu penso antes de falar, antes de tomar as atitudes. Então, se eu tenho algum problema, eu tenho alguma coisa para resolver, eu oro a Deus, eu consulto a Deus. Então, eu não sou mais aquela pessoa nervosa. Depois que o Espírito Santo habitou em mim, eu me tornei uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais tranquila e mais sábia. Eu era uma pessoa muito agressiva, eu era uma pessoa sistemática. Eu tinha mania de, em tudo, eu querer dar ordem. Então eu não aceitava a opinião de ninguém, não aceitava o conselho de ninguém. Eu queria resolver as coisas sempre com a força do braço. E por isso eu perdi muitas oportunidades na minha vida, com relação a relacionamento, trabalho, perdi uma carreira. E mesmo assim eu insistia que com a força do braço eu iria conseguir vencer para provar para as pessoas que a opinião delas estava sempre errada. Se você fosse me orientar, se fosse um conselho bom, eu aceitaria. Mas se eu recebesse um conselho que você estivesse apontando um erro meu, eu guardava muito rancor, muita mágoa. Sabe, não queria mais conversa com aquela pessoa. E assim eu fui seguindo e acabei depois de um tempo perdendo amizades, né? Relacionamento, perdi um relacionamento de 7 anos, já tinha filhos, por causa do meu jeito egoísta, né? De sempre eu querer estar certo. As pessoas começaram a se distanciar de mim, eu fui ficando só. Você tocou na minha ferida, eu não queria mais conversa com você. Você já não servia mais. Eu tinha razão, eu sempre tinha razão em tudo. Eu era aquela pessoa que achava que era melhor do que os outros, né? Depois que eu recebi o Espírito de Deus, aí mudou, né? O meu eu mudou, o meu ser mudou, o meu caráter mudou. Eu comecei a reconhecer os meus erros. Aquela minha forma de ser, ela não estava correta, que eu precisava realmente mudar. O meu convívio com as pessoas, ele não era bom, então a ficha caiu. E ali, daquele momento para frente, eu comecei a mudar o meu comportamento, eu comecei a me dominar. Eu tive mais paciência para ouvir as pessoas. Os conselhos que eram bons, eu sempre aceitei. Os conselhos que já não eram bons, por mais que não fossem bons, eu respeitava a opinião das pessoas. E assim eu consegui reestruturar toda a minha vida, né? Eu consegui reconstruir uma família, eu consegui ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz. Hoje eu consigo perdoar, tenho facilidade de perdoar. Não guardo mais rancor, né? A pessoa, por mais que ela te ofenda ou te persiga por algum motivo, ou sem até motivo, a gente perdoa, releva, porque a gente sabe que isso faz parte hoje da nossa vida, né? Tenho paz, tenho certeza da minha salvação e sou uma pessoa realmente, verdadeiramente hoje feliz. Então, se você quiser, hoje, quarta-feira, é feriado, às 10 horas da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, nós teremos no Templo de Salomão 3 reuniões que o Espírito de Deus vai envolver a sua vida e vai transformar o seu interior. Pode estar certo disso. Escolha um dos 3 horários que seja melhor para você ter uma experiência e um encontro com Deus. Na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605, como também você pode procurar uma Universal mais próxima da sua casa. Nós vamos entrar em oração, eu tenho vários pedidos aqui de ajuda. Eu estava até lendo um agora da Lorena, ela disse: bispo, peço uma oração pela vida da minha filha, que está para vir ao mundo. Nós vamos orar, tá bom, Lorena? Aliás, são vários pedidos e vamos formar uma corrente positiva de fé agora. Eu já tenho um copo com água aqui e determinar que o Espírito de Deus
alcance você aonde quer que esteja. Suplico ao Senhor de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, eu peço por esta pessoa que foi vítima ou está sendo vítima da internet. Por essa razão, ela está humilhada, envergonhada, depressiva. Ela está, meu Deus, desesperada. Eu sei que muita gente age com ingenuidade, outras por ser vergonhice mesmo. Como homens covardes que, apoiado na confiança que existia da outra pessoa, ele faz esse tipo de coisa. Mas afinal, meu Deus, essas pessoas, elas não conhecem ao Senhor. Elas não conhecem o teu Espírito. Então são vítimas também, todas elas. E eu peço que por intermédio dessa oração, o Senhor vá ao socorro dessas pessoas que estão chorando, que estão sofrendo, que estão desacreditadas da vida, que perderam a vontade de viver. Ela tem tentado suicídio, ela não sabe como resolver ou solucionar o seu problema financeiro, o seu problema de família, o seu problema de saúde. Ela não sabe como vencer essa depressão, ela não sabe como se curar dessa amargura. Os psicólogos, os psiquiatras, os especialistas não puderam ajudá-la, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Eu sei que o Senhor está acima desse problema, o Senhor está acima dessa dor, desse desespero, desse sofrimento. Então faça o milagre acontecer, libertando ela, mudando a vida dela, livrando ela de uma vez por todas. Seja curada agora das suas enfermidades físicas e da alma. Seja livre dos seus pensamentos e sentimentos que lhe escravizam e lhe aprisionam. Receba a paz, receba a luz, receba o poder de Deus. Eu abençoo a todos e os entrego nas tuas mãos. Que a água seja consagrada para fortalecer e abençoar a todos que participam dessa oração. Graças a Deus. Amém. Vamos participar com fé. Vem, Senhor, meu Salvador, livra-me. Eu não sei qual é a sua religião, a sua crença, e nem me importa saber. Uma coisa eu garanto, a sua vida está abençoada. Agora, você não pode se prender às dificuldades, você não pode ficar se lamentando, olhando para trás, porque isso não vai fazer você andar para frente. Você já experimentou dirigir o seu automóvel em movimento olhando para trás? É impossível. Assim é na vida. Se você quer ir para frente, você não pode ficar olhando para trás. Faça isso. O que passou, passou, suas lutas, amarguras, dificuldades. O importante é que Deus tem o melhor para fazer na sua vida e vai fazer através da fé. O programa chega ao final, mas amanhã estaremos de volta, né? Juntos aqui no Fala que eu te escuto com mais um tema polêmico, né? Daqui de São Paulo segue o Bispo Clodomir e cada estado com a sua programação local. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau.